nós vamos falar nesse tema que o Alan disse, eu quase me escondi, Salmo 139. O Salmo 139, como diz o Alan, é um salmo para a gente ler ele com o coração. Obviamente, como toda a Bíblia deve ser lida assim, mas o Salmo 139, pelo seu viés poético, ele nos propõe essa leitura bem com o coração macio, né? Eu vou ler aqui, você acompanha aí na sua Bíblia, no seu celular, onde você preferir. Vamos tentar colocar o nosso coração nessa leitura. Um salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos não são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu, para escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará trevas ao redor de mim, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos em teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam mal de ti, e em vão rebelam-se contra o Senhor. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e me conhece. Conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém. Senhor, obrigado. Nós te louvamos porque já cultuamos a ti de diversas maneiras nessa manhã. Já cultuamos a ti através das orações, através das leituras bíblicas, através dos louvores que foram entoados ao Senhor. Nós já louvamos a ti através da comunhão, do olhar de um ao rosto do outro. Nós já louvamos a ti através das nossas crianças aqui. Agora nós queremos cultuar a ti com a nossa atenção e com a nossa concentração voltada ao Senhor e aquilo que o Senhor tem falado com cada um de nós nessa manhã. É o que nós te pedimos, Pai, que a nossa concentração nesse momento seja voltada a ti e que a tua palavra fale conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu tenho uma lembrança guardada na minha memória e eu poderia dizer que essa é uma das lembranças mais antigas que eu tenho, assim que eu me lembre com nitidez dela. É uma lembrança da minha época de prezinho, né? Quem é da minha geração fala prezinho, né? O prezinho era onde nós estudávamos ali por volta dos 4, 5 anos de idade, antes de ir para a primeira série. A primeira série geralmente começava aos 6 anos e meio, por aí, né? Essa é a minha lembrança da época do prezinho. Eu me recordo que na sala de aula que a gente tinha,
Eu lembro até o nome da professora, chamava Jazilma, né? Olha, a memória está muito boa, né? E nós estávamos no período de brincadeira, né? Quando as crianças podem levar um brinquedo para a escola. E nós estávamos todos assim sentados, as crianças, né? E tinha um coleguinha de turma ali, que ele estava com um brinquedo muito legal, assim, era um carrinho de fricção, preto, eu não me lembro se tinha marca ou não tinha, mas era um carrinho que me chamou muita atenção, né? E eu me recordo que num período em que ele se distraiu, eu peguei o carrinho dele e escondi na minha sacolinha xadrez azul, que a gente tinha na época de prezinho, né? Aquela sacolinha xadrez azul, escondi bem no fundo dela e fechei a sacolinha assim. E eu me recordo dele procurando o carrinho, não conseguindo, e eu quietinho no meu canto, né? Percebi que aquele carrinho estava comigo e que ele estava procurando, mas eu queria levar aquele carrinho embora comigo para minha casa, porque eu achei um carrinho assim fenomenal, né? E assim eu fiz, levei para casa o carrinho e tentei de todas as formas, ao chegar em casa, fazer com que minha mãe não olhasse a minha sacolinha xadrez azul, porque ela ia encontrar o carrinho do menino ali, né? Mas ela abriu a sacola, como ela abria todos os dias, né? Encontrou o carrinho e a primeira pergunta que ela fez é: de quem que é esse carrinho, que ele não é seu? Pai e mãe que acompanham filho de perto sabe o que é do filho e o que não é do filho, né? E eu gaguejei, não soube responder. Ela falou: não tem problema, amanhã eu pergunto para o professor. E aquilo foi com um gelo assim no meu coração. Eu criança ainda, eu falei: agora ela vai falar com a professora. E eu me vi ali numa situação muito difícil e um medo terrível ainda maior de que quando meu pai chegasse, ela contasse para o meu pai, né? E dito e feito, né? Meu pai chegou à noite, né? Eu fiquei quietinho assim e percebi minha mãe chamando meu pai para conversar. Eles conversaram um pouco, não falaram nada comigo imediatamente, né? Mas no dia seguinte minha mãe descobriu que o carrinho era do colega, que a mãe dele já tinha dado falta do carrinho e ela devolveu. Pois bem, passado algum tempo, eu tentando me esquivar sempre de conversas, ainda muito pequeno, olha que interessante isso, né? Eu tentando sempre me esquivar de conversas com meu pai, de conversas com a minha mãe. Aí um dia eu lembro que nós estávamos na sala de casa e não tinha muita distração na época com eletrônicos ao redor, mas o meu pai falou: filho, vamos conversar. E eu paralisei assim, né? Ele falou: olha, você há alguns dias atrás pegou um carrinho do seu amigo na escola e escondeu isso do seu pai e da sua mãe. E meu pai falou assim comigo: eu quero te dizer que você não precisa esconder nada do pai e da mãe. Sobretudo quando você quiser alguma coisa, peça para o pai e para a mãe. Talvez a gente não vai poder te atender de início, de imediato, mas o pai e a mãe estão comprometidos em fazer o melhor para você. E eu me recordo, irmãos, e que lembrança maravilhosa é essa. Ele colocou a mão em cima da geladeira e tirou de cima da geladeira uma cartela cheia de carrinhos de fricção. Ele falou: tá aqui. Você não precisava ter pego aquele. Se você pedisse, a gente te daria uma cartela de carrinhos como essa, assim como nós estamos fazendo agora. Aquilo para mim foi como um bálsamo no meu coração de criança e me transmitiu muita segurança de que eu tinha na figura do meu pai e da minha mãe pessoas que eu podia recorrer quando eu me visse em alguma situação que me trouxesse alguma confusão no meu coraçãozinho de criança, né? E eu acho isso super interessante porque, de forma objetiva, essa é a lembrança primeira que eu tenho de que eu tenha feito alguma coisa e tenha tentado me ocultar, e tenha tentado me esconder, e tenha tentado esconder a minha imperfeição, e tenha tentado esconder a minha falha, e tenha tentado esconder o meu erro. E é muito significativo isso porque essa minha tentativa de me esconder, ela se deu numa fase ali que eu devia ter 4,5, 5 anos de idade, muito pequeno,
mas já tentando me ocultar, já tentando me esconder. Obviamente isso se repetiu inúmeras vezes na minha vida, e até mais recentemente, ainda quando eu erro, a tentação que eu tenho é de me esconder, de me ocultar, é de me esquivar da responsabilidade, é de me esquivar do problema. Enfim, essa tentativa nossa, minha e sua, que eu sei que isso não é uma particularidade minha, se aquilo de alguma maneira me toca, eu sei que te toca também, essa tentativa de se esconder de Deus, do outro e até de nós mesmos, me parece um comportamento padrão do ser humano caído e pecaminoso que tenta ao máximo se esquivar das consequências dos seus atos, dos seus erros, das suas imperfeições, e que tenta ao máximo se esquivar de um diálogo com aquele que foi de alguma maneira ofendido naquilo que nós fizemos. Isso, irmãos, não é uma particularidade nossa, né? Porque a gente tem assim uma espécie de leitura muito obtusa, né, da vida cristã, que às vezes nós pensamos assim, olha, isso acontece comigo porque eu sou ruim mesmo, eu sou imperfeito, por isso que eu tento me esconder. Com aqueles heróis da Bíblia, isso não aconteceria. Com aqueles heróis da fé, isso não seria passível de acontecer. Será? Será que não? Esse mesmo padrão de comportamento, de se esconder, ou de se esquivar, ou de se ocultar, nós observamos ele de maneira muito nítida em alguns personagens bíblicos. Eu poderia citar aqui, por exemplo, Adão e Eva. Adão e Eva que se esconde em virtude do pecado que cometeram para fugirem de um diálogo com Deus. Um diálogo que acontecia todas as tardes, um relacionamento que acontecia com Deus todas as tardes na viração do dia, um café que eles tomavam com Deus em todas as tardes. Quando eles erram, eles se esquivam e se escondem, fogem desse diálogo com Deus. Nós temos o caso de Ló, que se escondendo de um problema de relacionamento com seu parente Abraão, ele olha para as campinas do Jordão e diz: eu vou para lá, achando que lá ele conseguiria se esconder, que lá seria o seu paraíso, mas lá acabou sendo a sua perdição em Sodoma e Gomorra. Não seria melhor resolver um problema de relacionamento do que se esquivar? Nós vemos, por exemplo, o caso de Elias, que tentando se esconder de mais um confronto que ele teria que enfrentar. E, irmãos, convenhamos, a nossa vida é cheia de confrontos, diariamente. Elias tentando se esquivar ou se esconder de mais um confronto que ele teria que enfrentar, ele foge para uma caverna e fica lá, desejando até a morte. Nós temos, por exemplo, o caso de Jonas, que tentando se esconder da sua responsabilidade, da sua vocação, do seu chamado, ele foge para Tarsis, que era o lugar mais remoto conhecido à época, dizendo: não, eu não quero, eu quero fugir. Nós temos, por exemplo, o caso de Pedro, que tentando se esconder do sentimento de culpa por ter negado 3 vezes Jesus, ele se esconde no trabalho. Ele volta para a pescaria, volta para a cooperativa pesqueira de Pedro. E quantas vezes eu, Rodrigo, já não fiz isso, tentando me esquivar de alguma coisa, me escondi no trabalho. Não, tem muita coisa para fazer. Será que não é uma tentativa de ocultar algo de Deus, do outro e até de mim mesmo? Então nós percebemos esse movimento de ocultação, de tentativa de se esconder em personagens bíblicos que não eram desconhecedores de Deus. Muito pelo contrário, nós estamos falando de Adão e Eva que tinham e desfrutavam da presença de Deus todos os dias. Nós estamos falando de Ló, que caminhou com o pai da fé, Abraão.
Nós estamos falando de Elias, cujos sinais são tidos até hoje como os maiores sinais já evidenciados por Deus na vida de um ser humano. Nós estamos falando de Jonas, que é o profeta que Deus levantou para falar para Nínive. Nós estamos falando de Pedro, o grande apóstolo. Ou seja, esse movimento e esse padrão de comportamento de esconder-se, ele é um padrão que ele se verifica na vida daqueles que têm uma comunhão com Deus e na vida daqueles que também não têm uma comunhão com Deus. A grande diferença é que, para aqueles que cultivam uma comunhão com Deus vivo, com o Deus nosso, com Deus conosco, para aqueles que cultivam uma comunhão com Deus, Deus foi em direção de todos esses e os tratou no seu esconderijo com o devido tratamento humano. Isso é lindo, porque quando nós olhamos a tentativa tola de Adão e Eva de fazer para si um abadá de bananeira, Deus olha para aquilo e fala: vocês não precisam se esconder não, e faz para ele roupas de peles. Olha, se aqueçam, fiquem quentinhos, e eu proverei para vocês aquele que vai pisar na cabeça da serpente, essa que tirou vocês do paraíso. Porque quando nós vemos o caso de Ló, que foge para as campinas do paraíso, quando aquilo se torna Sodoma, a perdição para ele, o cuidado que nós vemos de Deus para com a vida de Ló é o cuidado de aceitar a intercessão de Abraão em prol dos seus parentes que estavam naquela cidade pecaminosa e preservar a vida do Ló e de seus. O cuidado de Deus com Elias, escondido na caverna, querendo se ocultar, amaldiçoando o dia do seu nascimento, e Deus manda um corvo: olha, pega pão e leva lá para ele, sustenta ele lá dentro, fala para ele recobrar as forças, porque ele tem ainda outros confrontos para enfrentar. Ou seja, essa tentativa de ocultação e de nos escondermos, nos esquivarmos, embora ela ainda possa se repetir, ou esteja no dia de hoje acontecendo comigo e contigo, para nós que cultivamos uma comunhão com Deus, e por isso estamos aqui no dia de hoje louvando e engrandecendo o nome dEle, nós podemos ter a certeza que, ao abrirmos essa ferida para Deus, o cuidado de Deus para conosco vai ser o cuidado mais humano, mais afetuoso e no sentido de trazer o maior crescimento para a minha vida e para a sua vida. Amém? Amém. É interessante perceber por que então, em face do tropeço, o movimento inicial que nós temos é um movimento de se esconder, quando o movimento inicial poderia ser um movimento de correr para ser achado. Em vez de me esconder, eu corro para ser encontrado por Deus. Por que será que o movimento não é esse, né? E o que nós podemos aprender com Davi aqui nesse Salmo 139 sobre esconder-se e sobre ser achado? A primeira coisa que nós podemos entender aqui nesse Salmo 139 de Davi, nos versículos 7 e 8, ele diz assim: para onde poderia ir eu para escapar do teu espírito? Para onde poderia ir para fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá também estás. A primeira coisa que nós aprendemos aqui com Davi sobre a tentativa de esconder-se de Deus é que é inútil. É inútil tentar se esconder de Deus. É inútil. Eu, Rodrigo, no lugar de Davi, com certeza tentaria me esconder de diversas formas. Porque Davi tinha um palácio com N cômodos, onde ele podia se intocar ali e não sair nunca mais.
Davi tinha pessoas trabalhando ao seu comando, que ele poderia falar assim: olha, preparem uma carruagem e me levem para o mais remoto que vocês conhecem, porque eu quero fugir dos meus problemas, porque eu quero abandonar as minhas responsabilidades. Ele, na qualidade de rei, poderia fazer tudo o que ele quisesse ali, e eu, com certeza, no lugar dele, tentaria fazer tudo e mais um pouco também. Tendo todo esse aparato, essa estrutura ao seu redor, com certeza o faria. Agora, Davi alcançou uma consciência, por vias do seu relacionamento com Deus, que é uma consciência que nos está proposta no Evangelho, que é o entendimento de que o nosso Deus, Ele não é apenas o Criador de todo esse mundo que nós conhecemos, mas Ele também é o grande sustentador e mantenedor desse vasto mundo maravilhoso, urbano, rural, adventure que nós conhecemos. Com avenidas, com vias, com marginais, com cachoeiras, com grandes montanhas, com prados, com campinas. Ou seja, do ponto de vista geográfico, não existe lugar para onde eu poderia dizer, para falar que eu estou escondidinho e Deus não me acha. Porque Ele é o Criador e o sustentador, o grande mantenedor disso tudo que nós chamamos mundo e disso tudo que nós chamamos vida. E esse entendimento deve ser estruturante para a nossa fé. Ele deve ser estruturante para a nossa fé, entender assim que nada foge do controle de Deus, nada pega Deus de surpresa. Ih, pegou Deus de surpresa, agora não existe isso. O nosso Deus tem tudo em seu controle, Ele sonda e esquadrinha a tudo e a todos, nada foge da sua percepção. Não existem locais inacessíveis a Deus, nem do ponto de vista externo e nem do ponto de vista interno. Não existem locais inacessíveis a Deus do ponto de vista externo e nem do ponto de vista interno. Em Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus, a nossa jornada com Deus, ela se torna ainda mais intensa e mais viva. Porque, percebam que lindo isso, né? Davi diz assim: para onde poderia ir eu para escapar do teu Espírito? Esse Espírito ao qual ele se refere é o Espírito Santo, Espírito com E maiúsculo. Para onde poderia ir eu para escapar do teu Espírito? Então, se a gente fosse fazer aqui, do ponto de vista lúdico, uma analogia, estaria Davi correndo e o Espírito em algum lugar correndo atrás dele. Então, para onde poderia ir eu para fugir do teu Espírito? Se eu subo aos céus, lá o Senhor está. Se eu desço à sepultura, lá estás também. Agora, em Jesus Cristo, essa condição, ela não existe mais. Em Jesus Cristo, a nossa comunhão com Deus, ela é aprofundada e intensificada. Porque em Jesus Cristo, palavras do próprio Senhor Jesus, em João capítulo 14, versículo 17, em que ele diz assim: o Espírito de Deus que está com vocês, mas em breve estará em vocês. Amém? Então, o Espírito que estava conosco na morte e ressurreição de Cristo, ele está em nós. O Espírito de Deus habita em nós. Irmãos, o Espírito de Deus habita em nós. Nós estamos aqui, eu, Alan, o Renato e um monte de gente aqui comprometido em encontrar um novo local para a nossa igreja. E é muito interessante, porque a gente chega em cada local assim, vazio, inóspito, e o negócio sem nenhum tipo de vida ali.
E é assim mesmo, porque aquele lugar é um imóvel, é parede, é tijolo. O Deus não está ali naquele lugar. Deus vai estar naquele lugar em alguns dias durante a semana, quando nós estivermos lá, porque nós carregamos esse conteúdo maravilhoso chamado Deus. Amém. Antes de nós chegarmos, eu cheguei aqui, já tinha Deus aqui, porque tinha o nosso Expedito ensaiando e o Luciano aqui preparando a organização, já tinha Deus aqui presente. Mas o Luciano provavelmente, que foi o primeiro a chegar aqui, estava vazio, é uma sala de convenção. À noite vai ter reunião da Rinodê aqui, entende? Deus em nós, e aí a pergunta, e para onde a gente vai fugir se Deus está em nós, em mim e em você? E o mais belo disso é quando nós podemos perceber assim, olha, se Deus visita as profundezas do oceano, muito mais Ele visita em nós a dor humana, a dor dentro de cada um de nós. Se Deus visita os altos céus, externamente falando, internamente falando, Ele conhece cada uma das nossas imperfeições e cada um dos nossos trejeitos, todos esquisitos que nós temos. Amém? Um segundo aprendizado que nós temos aqui com Davi está no finalzinho, versículos 23 e 24, que ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho correto. Se por um lado é inútil tentar se esconder de Deus, por outro lado é belo querer ser encontrado por Deus. Se de um lado é inútil tentar se esconder, do outro lado é belo tentar ser encontrado por Deus. Eu conversava essa semana com Alan sobre essa mensagem e nos nossos diálogos a gente percebeu que diante dos tropeços e dos equívocos da vida, Davi já não se ocultava, Davi já não se escondia. Davi escrevia um salmo para se aproximar de Deus. Diante dos erros e das falhas cometidas, e às vezes esses erros e falhas acontecem até em número maior do que nós queríamos, mas acontecem, porque nós somos humanos, falhos e imperfeitos. Diante dos erros, das falhas e das imperfeições, Davi já não se escondia mais. Ele escrevia um salmo, uma carta para Deus dizendo assim: Senhor, esse sou eu, sonda-me, está aqui, me conhece, eu Davi, sou eu. Lê a minha vida, Senhor. Essa é a minha carta para o Senhor. Então, não é mais uma tentativa de fuga, é uma tentativa de aproximação, é uma tentativa de jogar luz, Recentemente eu vi uma entrevista de uma enfermeira e ela estava falando sobre a importância da troca de curativos em pessoas que se traumatizaram em virtude de uma queda, de um acidente. A troca de curativos diários e às vezes até mais de uma vez por dia. E a grande importância é jogar luz na ferida. Se não jogar luz na ferida, não vai cicatrizar. E eu penso que do lado de dentro isso também acontece. Se a gente não jogar luz nas feridas que estão assim internamente minando sangue, aquilo não vai parar nunca. E quem é a luz? É o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Cristo. E nós podemos chegar para Ele e falar assim: Senhor, está sangrando aqui, ali também sangra um pouco, e está aqui, esse sou eu, Senhor. Entra com a tua providência, faz os ajustes necessários, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho correto. Guia-me pelo caminho correto.
quando nós tropeçamos assim nas nossas imperfeições, a tentação que nós corremos é a tentação de nos sentirmos indignos de virmos para a igreja, indignos de cultivarmos a comunhão com Deus. Então a gente errou, a gente pecou, a gente agiu com imperfeição. O sentimento que a gente tem de sermos indignos de estarmos aqui. Meus irmãos, sim, esse local aqui é o local dos imperfeitos. Amém. É aqui o local dos imperfeitos. Ou a gente coloca de uma vez por todas na nossa mente que Jesus, ele colocava a mesa para se assentar com pecadores, publicanos, cobradores de impostos, prostitutas, pessoas que as pessoas não queriam comunhão. Era com esses que Jesus fazia questão de se assentar à mesa e dividir o pão. Ou a gente vai estar sempre com um sentimento de perfeccionismo inatingível. O nosso Senhor é um Deus que nos acolhe nas nossas imperfeições, e isso tem um mistério aqui incluído. É somente quando eu enxergo a minha imperfeição, é somente quando eu aceito a minha imperfeição, olhando para ela com os olhos de amor de Cristo, somente quando isso acontece, é que então eu me abro para o novo, para a mudança. E que aquela imperfeição, ela é muitas vezes superada. Enquanto eu fico na negativa, na fuga, no esconder, no fingir que não existe, na cortina de fumaça, não querendo enxergar aquilo, não tem como. Traz para a luz. Traz para a luz. Ainda que seja dolorido. Tem um psicólogo chamado David Winnicott, que ele diz assim: é preciso parar para então mudar de direção. Tenta mudar de direção com o carro em movimento. Você pode fazer, mas com muito estrago. Se você para, você reflete naquilo que você está fazendo e volta. E volta. Nós temos um grande amigo chamado Fernando Oliveira, uma pessoa que nós admiramos muito pelo seu trabalho e tudo mais. E é dele a frase que diz assim: dos adjetivos atribuídos a Cristo na Bíblia, um dos mais lindos é amigo de pecadores. Amigo de pecadores. Amém? Vamos ficar em pé? É inútil querer se esconder de Deus, e é belo querer ser encontrado. A minha expectativa, e eu digo primeiramente para mim e Rodrigo, porque os primeiros ouvidos que eu alcanço são os meus, a minha grande expectativa aqui nessa manhã é eu, Rodrigo, sair daqui querendo apresentar as coisas a Deus, querendo ser encontrado por Deus, querendo dizer para Deus onde dói, onde sangra, o que é feio, o que em mim não é tão legal, mas falar: está aqui, Senhor, para só assim essas coisas começarem a mudar. Essa é a minha grande expectativa na manhã de hoje, e eu quero compartilhar com vocês. E eu quero dizer que o nosso Senhor Jesus, talvez nós estivéssemos assim meio que tentando esconder alguma área ou alguma coisa da nossa vida. Eu quero dizer assim em fé, que o nosso Senhor Jesus está aqui hoje para nos curar, para nos sarar, para nos libertar, para nos ajustar, para sondar, para conhecer e para nos amar. Amém? Vamos orar ao Senhor.